Oi, eu sou a Júlia Campos, e como eu não acredito em neutralidade, eu acho que para eu começar a falar da minha pesquisa, eu tenho que começar a falar de mim. A minha pesquisa nasceu quando eu recebi 2 diagnósticos de transtornos mentais, e um deles, em especial, me fez ter a sensação de que eu não servia para o teatro. A sensação de que um papel era como se fosse um muro, e eu não sabia o que fazer e como seguir. A pesquisa vem da tentativa de fazer desse muro uma ponte. E como alguém que acredita em fazeres coletivos, a minha ponte vem do olhar o outro. Vem de acolher, respeitar e escutar o outro. Esses 3 conceitos, eles são muito usados, muito falados e muito debatidos na minha graduação. Eu sou graduanda de psicologia, estou no 9º período, e a ideia aqui é juntar o saber psi e o saber artístico. Tentar entender, tentar tecer relações entre a loucura e o teatro. O meu muro começou a virar uma ponte quando eu entrei para uma sinfonia diferente. A Uma Sinfonia Diferente é uma tecnologia social, e tecnologia social, segundo a Fundação Banco do Brasil, produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade que representem efetivas soluções de transformação social. Ou seja, é alguma coisa que tem poder de se repetir em vários e vários lugares do mundo e que vai transformar algo socialmente. A sinfonia, em específico, ela é um musical que é construído e protagonizado por pessoas autistas. E o meu papel lá era ser produtora e ser mediadora da Sinfonia de BH. Na sinfonia eu comecei a ter noção, a enxergar de verdade algo que eu já sentia muito dentro de mim e que acompanhou a minha vida inteira, que é como o fazer artístico é um fazer bastante terapêutico. Quanto exercer a arte, como ser artista, é alcançar um nível de liberdade que se encaixa em alguma forma de luta, que é uma luta por direitos. A primeira edição da Sinfonia de BH, ela começou em 2019 e o espetáculo teria estreia em 2020. Como todo mundo sabe, foi a pandemia e esse caos, essas coisas horríveis que a gente vive até hoje. Então não teve espetáculo. Mas o que teve foram os primeiros meses, que são meses de processo musicoterapêutico em grupo e de início de construção do espetáculo. E o que eu vivenciei ali, de ver aquelas pessoas tomando seus discursos para si mesmas e tomando sua voz, sabe? Tendo sua voz e o quanto aquele espaço e o quanto fazer artístico era libertador e reverberador, me fez ter vontade de pesquisar o que estava acontecendo ali, sabe? Me fez... Surgiu a pergunta de como a saúde mental se reverbera nos nossos fazeres artísticos, mais especificamente nos fazeres teatrais. E aí eu faço 2 recortes, que é principalmente na atuação e na produção. E aí é trazendo esse olhar de como um ator que tem alguma questão mental, como isso aparece na atuação dele, como um produtor que tem alguma questão mental aparece na produção dele. Esse desejo se tornou mais forte também por conhecer um trabalho de um coletivo aqui da minha cidade, Belo Horizonte, que é o Sapos e Afogados. O Sapos e Afogados tem quase 20 anos e é um grupo de teatro onde todos os atores e atrizes têm alguma questão de sofrimento mental grave. E o trabalho que eles fazem lá tem 2 exemplos que eu gosto muito de dar, que um é de uma moça que o que desengatilhou o surto nela foi uma traição. E ela chegava em todos os ensaios e falava pra diretora: deixa eu fazer a cena da traição, deixa eu fazer a cena da traição, deixa eu fazer a cena da traição. E a diretora, por medo, por receio de como aquilo ia impactar nela, não falava. Não deixava, desviava o assunto, mudava de foco. Mas um dia, não tinha mais como fugir, ela fez a cena da traição. E é uma cena, tem o link dela no YouTube, e no dia que a gente estiver conversando eu posso mandar o link pra todo mundo. Mas no vídeo, até no vídeo, a gente consegue ver o quanto aquela cena é potente, sabe? O quanto a atriz que tá fazendo se arrepia e grita e chora. E a Juliana, que é a diretora, conta que na primeira vez, quando ela fez aquela cena, quando ela deixou a atriz fazer a cena da traição,
foi tão grande que ela parou tudo, chegou perto da atriz e falou: "Ei, tá tudo bem?" E instantaneamente a atriz parou o choro, reposicionou o corpo, olhou pra ela e falou: "Que é isso, Ju? Tô fazendo teatro." E, e é esse lugar que tá na minha pesquisa, sabe? Esse que é isso, Ju? Tô fazendo teatro. E o outro exemplo, que também vem muito ligado com a minha pesquisa, é um exemplo de uma atriz que ela tinha muitos surtos, e nos surtos dela, ela se despia completamente. E isso começou a inviabilizar ela existir em sociedade, porque a nossa sociedade não deixa a gente andar pelado por aí. E aí, como ela tinha vários surtos por dia, não tinha como ela tá na rua, tá trabalhando, tá fazendo qualquer coisa. E aí ela entrou pros Sapos e Afogados com essa questão. E eles foram construindo uma cena. E nessa cena ela se despia intencionalmente. Era uma cena nua, né? No caso. E depois que ela fez essa cena, os surtos dela se modificaram. E nos surtos ela não tirava a roupa mais. E eles foram diminuindo a frequência também. Os surtos que eram diários foram se tornando cada vez mais espaçados. Então traz esse quê terapêutico, sabe? Traz esse quê de como lidar com nossas questões em um espaço que as acolhe. Porque se a gente olha para alguma coisa e fala que isso é permitido, isso é absurdamente fortalecedor. Isso transforma. E vai ficar um pouco confuso, mas é porque eu tenho TDAH. Eu acho que para explicar um pouco sobre como vai ser a pesquisa, como está sendo a pesquisa, porque eu não falei, mas é uma pesquisa em andamento, eu preciso trazer um pouquinho sobre a história da loucura. A loucura, a gente sabe hoje que ela é muito estigmatizada, e isso surge quando lá atrás surgem os manicômios. Porque o manicômio parte da ideia de que para tratar uma pessoa, entre muitas aspas, tem que excluir. Então o manicômio é um mecanismo de exclusão. E sendo um mecanismo de exclusão, o manicômio se insere na sociedade como uma ferramenta para que a sociedade jogue nele tudo que ela não quer lidar. Então o manicômio surge como um lugar para mães que engravidaram sem casar, pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, qualquer coisa que não cabia no modelo normativo da sociedade, que não servia ao capitalismo, principalmente, que aquela pessoa não era útil nem para trabalhar, ia para o manicômio. Porque era muito mais fácil para a sociedade ter um depósito de gente, de pessoas que eram torturadas, machucadas, com seus corpos vendidos para universidades, do que realmente ser uma sociedade inclusiva. Então, quando surge o manicômio, surge um estigma de loucura. E a loucura perde a chance de existir em sociedade. A loucura passa a ser a desrazão. E isso é bastante cruel. E nisso, quando a gente começa a questionar essas coisas e começa a surgir uma luta antimanicomial, a gente passa a falar que a nossa luta é pela delicadeza. E eu acho que não há espaço mais delicado que a arte. Então, quando eu falo que eu estou tentando tecer relações entre a loucura e a arte, eu estou tentando encontrar essa delicadeza que tanto nos custa na sociedade, que tanto nos custa no capitalismo e que a loucura tanto sofre, tanto é apagada. Bom, com a delicadeza eu acredito que a gente alcança a autonomia, que a gente alcança a sensibilidade e que a gente fala de si mesmo. E é por isso também que no começo eu comecei falando de mim. Porque eu acho que a delicadeza está em ser sincero e trazer afetos reais. A delicadeza é o afeto. E, bom, para eu falar de afeto em uma pesquisa, o método que eu escolhi, obviamente, teria que ser qualitativo, porque não há como quantificar coisas abstratas. E dentro disso foi o método de história de vida. O que é história de vida? Vou citar para vocês um moço que chama David Bowie. Ele fala que o método da história de vida possibilita que os indivíduos apresentem histórias, falem de si, recorram à sua memória, suas lembranças e suas testemunhas. Ou seja, as pessoas não contam histórias, elas contam histórias para decretar algo de si mesmas e de sua comunidade. Então, quando eu escolho história de vida, eu escolho que alguém confie em mim, sua vida, e que eu possa fazer da vida dela parte de um movimento, que eu possa fazer da vida dela
um decreto sobre uma comunidade, que eu posso fazer da vida dela algo que ela já faz, um ato político, uma existência que resiste. E a minha pesquisa está nesse momento, de entender o método de história de vida, entender como eu vou analisar. E o que eu defini, o que tem definido por hora, é que eu colherei duas histórias de vida, já tenho as pessoas definidas, e eu tô olhando direito como a gente vai conversar, quando a gente vai se encontrar. E a partir da história dessas duas pessoas, da sua relação com a arte, como a arte surge na vida delas, como o teatro surge na vida delas, por que elas fazem arte, por que elas fazem teatro, e como que surge esse transtorno mental, qual é esse estigma que elas estão carregando ali, qual é essa relação, e como elas veem o que elas sentem na arte, o que elas acham que é importante me contar para a construção dessa delicadeza. Eu vou analisar essas duas histórias e vou tentar tecer alguma relação, entender alguma coisa e ver o que isso dá. Entendendo... Não sei. Há alguns anos eu repetia pra mim mesma muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes que eu queria alcançar a sensibilidade como uma estratégia de luta. E eu acho que a minha pesquisa é a concretização disso. É o meu alcance e a sensibilidade como uma estratégia de luta. Fim. Um beijo. Tchau. Tchau. Oi, meninas. Ai, temos tanto making off.